Olá, meus artistas consagrados, como é que vocês estão? Olha, quem é vivo sempre aparece, né? E é por isso que eu tô aqui de volta, depois de um mês sem conseguir dar continuidade a esse estudo dirigido desse livro maravilhoso, que é o Beleza, do Mirabai. Eu quero contar pra vocês por que eu não voltei aqui antes. Eu espero que todos vocês me acompanhem no Instagram também. Então, quem me segue por lá, mais ou menos presume o que é que esteve acontecendo nesse último mês. Porque tem exatamente um mês, gente, que eu postei a primeira aula de estudo dirigido e eu não consegui continuar. Mas deixa eu justificar esse contexto aqui, que pra mim é importante que vocês saibam o que está acontecendo na minha vida. Eu estou, graças a Deus, Nosso Senhor, terminando a pós-produção do filme Eles Estão no Meio de Nós, que é o filme que conta a história da teologia da libertação. Então vocês podem ver no Instagram, tanto no meu, ou do Bernardo, ou do filme, que as coisas estão ficando maravilhosas. E a cada dia tem sido uma luta mais árdua do que a outra. Estou acompanhando presencialmente a ilha de edição do filme, tá ficando maravilhosa. Estou começando a receber as bandas da trilha sonora, né, as faixas da trilha sonora. E tá ficando muito lindo, vai valer a pena esse atraso todo. A gente gravou as cenas que faltavam. Então esse mês pra mim foi no contexto do filme da teologia da libertação. Por isso e somente por isso não dei continuidade antes pra vocês. Mas aquilo que eu prometo eu cumpro. Então pra mim é muito mais importante ainda do que vocês imaginam que esse estudo dirigido seja concluído. Porque a minha obrigação aqui, a minha proposta aqui no Instagram é justamente essa: capacitar vocês, dar argumentos para vocês, para que vocês possam defender a beleza nos dias de hoje, para que vocês tenham clareza do que é a beleza, do que são as belas artes e de como utilizá-las na vida de vocês. Eu sempre falo que a função maior de aprendermos sobre a beleza é poder nos instalar melhor na nossa realidade. Então, uma pessoa que sabe o que é a beleza, que compreende o que é a beleza nessa perspectiva transcendente, que é o que eu acredito e que eu penso que vocês também comungam da mesma ideia, essa beleza transcendente que está unida à compreensão do bem e da verdade. Então, são três coisas: a beleza, o bem e a verdade, que nos unem numa visão além da matéria, além das coisas materiais, ou seja, nos unem ao eterno, nos unem a Deus. Esse é o nosso motivo aqui de aprender sobre a beleza. Entender essa visão transcendente, né? Entender essa visão que nos une ao verdadeiro belo que é Deus, mas também conseguir viver melhor a nossa realidade, a realidade do nosso dia a dia, da nossa vocação, da nossa profissão. Então, meu objetivo aqui é dar argumentos para vocês se aprofundarem no estudo da beleza, para que vocês possam realmente utilizar disso, argumentar nas discussões, sejam acadêmicas ou não, e ajudar com que outras pessoas também possam aproveitar melhor dessa compreensão da beleza, fugir um pouco do culto à feiura que é tão incentivado nos nossos dias. Mas chega de falar aí dessas coisas todas. Como uma boa pedagoga, né? Eu sou artista, mas aquele 1% é pedagogo. Então, vamos lá, porque o meu lado pedagogo aqui tem que retomar o que foi visto na aula anterior para conectar vocês à aula de hoje e apresentar de modo geral o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então eu peço que, se você não assistiu a aula de antes, onde eu faço a introdução do livro Beleza, do Mirabai, ficando uma boa garota propaganda aqui, né, do livro, né? Assista a aula anterior, onde eu fiz a introdução, eu comentei tanto o prefácio que foi escrito por mim, quanto o prefácio escrito pelo bispo lá da Diocese de Lake Charles, o que os dois prefácios dizem. Falei da introdução, falei do objetivo do livro, falei das 3 partes do livro, e então tá tudo lá na aula 1. Agora, nessa aula 2, eu vou falar do primeiro capítulo do livro, né, que ele vai falar sobre a beleza, as virtudes e as paixões. Então, o capítulo 1 do livro, tem coisas que eu anotei aqui que eu vou querer ler pra vocês. Eu fiz algumas anotações também no livro e separadas que eu quero utilizar para não me perder no meu raciocínio aqui, para apresentar para vocês. Então, capítulo 1 do livro Beleza, do Mirabai. E se tudo correr bem, diariamente eu vou postar um por um dos 8 capítulos do livro aqui para vocês. Pessoal, esse primeiro capítulo, portanto, ele se divide em 3 itens que são muito importantes para a nossa compreensão da beleza.
Então, o primeiro item vai falar da relação entre a beleza e os nossos sentidos. O segundo item do capítulo vai falar sobre duas coisas, duas virtudes, né? A virtude da fortaleza e a virtude da temperança. Mas por que cargas d'água a pessoa precisa entender o que é a temperança e o que é a fortaleza para estudar beleza? Ter calma que nessa aula aqui você vai entender a importância dessas duas virtudes para se aprender sobre a beleza. Talvez, né, dando um spoiler, é justamente para que o estudioso da estética não se torne um caricato, uma caricatura, que é igual aquelas pessoas que falam, né, de internet, de cruzadinha de internet, ou que falam de um tema, sei lá, por exemplo, como a modéstia, alguma coisa assim, mas não vive o contexto integral da coisa. Talvez falte a essas pessoas, né, a virtude da fortaleza e a virtude da temperança. Mas o Miravalli vai explicar exatamente para a beleza, para a compreensão da beleza, porque essas duas virtudes são uma base tão importante. E o terceiro elemento desse capítulo é a questão da beleza de uma vida de virtudes, né, a beleza de uma vida virtuosa. Então vamos revisar aqui esses três elementos, né? O primeiro elemento do capítulo é a compreensão desta relação entre a beleza e os sentidos. Gente, os sentidos, basicamente, assim, o tato, o olfato, a visão, a audição, né, e o paladar. A beleza, a compreensão da beleza depende dos sentidos. Ele já vai justificar aqui por quê. Esse é o primeiro item do capítulo. O segundo, ele vai explicar a importância dessas duas virtudes, que são a virtude da temperança e a virtude da fortaleza para viver de fato a beleza, né, essa compreensão da beleza. E o terceiro elemento do capítulo, portanto, é a questão da beleza de uma vida de virtudes, a beleza de uma vida virtuosa. Me parece, olha, só um spoilerzinho aqui, é que eu não tenho problema com spoiler, né? Tipo, eu trabalho fazendo filme, então eu não posso ter problema com spoiler, né? Saber o final das coisas. Isso me ajuda tecnicamente, mas só para dar um spoilerzinho aqui pra vocês, entender essa... Não tem como uma pessoa entender sobre beleza e não ter uma vida virtuosa. Não tem como. Ou a gente olha pra beleza nessa visão transcendente e assume a beleza junto das virtudes do bem e da verdade, ou então você só vai olhar pra beleza, só vai aprender a beleza, que, por exemplo, é a mesma condição estética ensinada pra gente lá na universidade, que tem uma visão marxista, tem uma visão materialista, tem uma visão desconstrucionista, uma visão pós-moderna, né, onde a beleza é jogada fora, onde a beleza é inválida, é inútil pra gente hoje. Então, já dando spoiler aqui dessa última parte da aula, é que ou você vive uma vida de virtudes para viver mesmo a beleza, ou não tem como, você está vivendo uma falsa compreensão da beleza. Mas isso aí vai chegar lá no final. Vamos então, portanto, voltar aqui para o primeiro item desses três, que é a compreensão da relação entre os sentidos, né? A compreensão da beleza e os nossos sentidos. Eu preciso, assim, pedir duas coisas, né? Que vocês sejam gentis em ter paciência, às vezes, que eu olhar aqui no caderno as anotações que eu fiz. E a outra coisa é que vocês anotem, pausem a aula se for preciso, façam anotações, porque é uma construção, é um quebra-cabeças. Vão existir outros elementos dentro do livro que só vão ficar claros para vocês se vocês entenderem a base de tudo, que é essa questão dos sentidos. Então, quando a gente fala dos sentidos, da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, eles é que são imprescindíveis, eles é que serão a base para que uma pessoa viva de fato uma experiência estética. Então, uma experiência estética, uma experiência com a beleza, ela é, né, uma experiência sensorial, ela é uma experiência que passa pelos nossos sentidos. Então, em primeiro lugar, para estudar sobre a beleza, para entender essa lógica da compreensão da beleza, é a questão dos nossos sentidos, tá? Então, isso é muito importante. Anote lá como número 1, lá, a primeira coisa para entender a compreensão da beleza, é necessário entender a relação dos nossos sentidos no meio do processo todo.
Então, tanto o Scourton, que muita gente lê, os autores da estética, todos eles concordam em uníssono, numa voz só, que nenhuma pessoa pode falar da beleza somente lendo os livros da teoria, da estética, da arte. Não tem como. Ou a pessoa vive uma experiência que é sensorial, que passa pelos sentidos, ou não tem, de fato, encontro com a beleza. Não consegue viver aquela experiência do maravilhamento que eu falei tanto na aula anterior, que é a aula de introdução, que a gente fala ali nos 2 prefácios, que é esse maravilhamento ao qual Mirabai, o autor do livro, se propõe a puxar a gente para viver. Então, esse maravilhamento que ele fala nada mais é que uma experiência pelos nossos sentidos. Mas eu tô aqui não para falar da minha opinião só, mas para falar do autor, né? O importante é deixar claro para vocês, ó, tá rasgadinho aqui. O importante é deixar claro para vocês o que o autor fala desse passo a passo aqui para a compreensão da beleza. Então, o livro é o Beleza, porque o que é e por que importa. Vou deixar o link para vocês do livro aqui na descrição do vídeo. Quem não tem ainda, ele custa cerca de R$30, super barato. E vamos lá, então, para essa primeira parte aqui, que é a relação da compreensão da beleza e os nossos sentidos. O autor começa falando que é muito comum as pessoas afirmarem que algumas coisas são belas, né? Então, é comum, né? Vocês podem concordar comigo que é fácil, assim, ouvir das pessoas: aquela mulher é linda, aquela mulher é bela, nossa, que carro mais lindo, ou que paisagem mais linda, ou que livro mais lindo, ou que flor mais linda. Então, o que são essas coisas? Todas essas coisas que eu citei são coisas materiais. A mulher tem um corpo, o carro é um objeto material, a flor é material, né? Existe uma matéria ali. A obra de arte que é bela, nossa, como a Pietà é linda. Pietà é um objeto, uma matéria, né? Ela tem uma materialidade específica que é o mármore. Bloco único de mármore, né? Só pro Michelangelo fazer um snob, né? Mas todas essas coisas que as pessoas dizem em grande tom que são belas, essas coisas têm uma matéria. Mas como é que... Então, nós podemos partir do pressuposto de que a beleza envolve uma materialidade. A coisa é bela em si, o objeto é belo em si, ok. Mas aí como é que a gente sabe se essa coisa é bela ou não? Nós afirmamos que algo é belo ou não é belo porque nós vimos aquela coisa ou ouvimos, né? Ao se tratar de uma música, de um filme, de uma voz de uma pessoa, né? A gente ou viu com os nossos olhos ou ouviu com os nossos sentidos algo que nos deu um deleite, que nos deu um prazer sensorial, um prazer sensível. Olha, gente, vou falar de novo, prestem muita atenção nisso, porque é um quebra-cabeças. Lá no final aqui, quando a gente chegar nessa questão das virtudes, a gente vai entrar no tema das paixões e vai entrar na questão de ordenar bem os impulsos, ordenar bem as paixões, para que isso tudo nos ajude a viver de fato a verdadeira beleza. Mas olha aqui, vamos voltar, deixar essa coisa das paixões para depois. Vamos voltar para a percepção dos sentidos. Nós vimos algo, nós ouvimos algo que nos deu um deleite, que nos deu um prazer sensorial, porque aquilo tinha harmonia, tinha equilíbrio, e dentro de nós nos causou, coisa bonita da pega, isso é bonito mesmo, nos causa um bem-estar. A beleza, a harmonia toda da beleza nos causa um bem-estar. Isso é um prazer sensível, é um prazer sensorial. Aí, então, só pra encerrar nessa ideia aqui, a beleza ela é materializada em alguma coisa, numa pessoa, num objeto, num carro, numa paisagem. A beleza ela tem uma forma, ela é material. Ok, mas para que a gente afirme que aquilo é belo, que aquilo é beleza, nós dependemos de uma percepção dos nossos sentidos, de uma percepção sensível, né, de algo que está a partir de uma impressão causada a partir dos nossos sentidos. Por isso que é importante vocês participarem dos meus cursos quando eu abro os cursos, porque eu ensino a educar os sentidos, eu ensino a treinar os sentidos por meio das belas artes. Mas voltando aqui. Aí o Mirabai, que não é trouxa, né? Ele cita 3 autores para fundamentar essa questão
dessa descrição dos sentidos, dessa descrição da beleza como uma percepção dos sentidos, como uma percepção sensível. Ele vai citar nada mais, nada menos que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e o Alexander Baumgarten, que foi um dos primeiros estudiosos, um dos primeiros teóricos que se debruçou nominalmente para estudar a estética, tá? Então, eu anotei aqui exatamente o que esses três autores falam e o que o Mirabai citou desses três autores, para que vocês vejam em três visões diferentes, em três visões intelectuais diferentes, praticamente a mesma definição da beleza como uma percepção sensorial, uma percepção sensível. Quando eu falo sensorial ou sensível, não liguem isso a um romantismo, senti que tal pessoa quis dizer isso. Não, sentir na questão dos sentidos, né, do nosso tato, do nosso olfato, da visão, né, do paladar, da audição, dos sentidos, tá? Quando eu falo sensível, significa uma relação com os sentidos. Então, o Alexander Baumgarten, ele diz que a beleza, a estética, né, é a ciência do conhecimento sensível. Uma ciência que se debruça, que se dedica para estudar o conhecimento sensível, o conhecimento dos sentidos. Interessante. Santo Tomás, ele vai dizer que a beleza é aquilo que agrada quando visto. Agrada quando visto, aquela sensação prazerosa dentro de nós porque vimos algo belo. E o Santo Agostinho, ele vai conectar a beleza aos sentidos. Ele diz exatamente isso aqui. Detectamos a razão por meio dos sentidos. Gente, a razão. Ele está falando, o Santo Agostinho está falando que a nossa inteligência, ela é detectada por meio dos nossos sentidos, nossa percepção sensível. Vejam a importância de educar os sentidos. Vamos continuar. O Santo Agostinho, né? Os sentidos nos dão as sensações, no que ouvimos, vemos, e essas sensações nos fazem entender a harmonia presente nelas. Existe uma harmonia presente nas sensações e são os nossos sentidos que nos fazem entender. Então, existe uma coisa racional aqui, ou seja, a compreensão dessa harmonia, ela é racional. Aí vocês acham que eu pego pesado quando eu falo que uma pessoa sem repertório criativo é uma pessoa burra. Quanto mais repertório criativo, quanto mais experiências estéticas por meio das belas artes, uma pessoa tem, mais inteligente ela é, porque essa percepção sensível, ela tem uma ligação direta com a razão. Então, nada de romantismo, gente, nada de romantizar as coisas. Eu sinto que o Leonardo da Vinci lá, que o Michelangelo tinha dor de barriga quando fez tal coisa, ou ele estava apaixonado por não sei quem, não sei o que lá. Não, o romantismo não é útil para o aprendizado das belas artes. Então, a gente tem que olhar para esse lado dessa compreensão racional. Mas vejam que interessante, né? Santo Agostinho, ele deixa muito claro que existe uma relação profunda entre essa percepção sensível e a percepção racional. Como é que Mirabai vai explicar isso aqui, no livro, logo nesse primeiro capítulo? O Mirabai, o autor, ele fala assim que a gente depende fundamentalmente dessa percepção racional para desenvolver a percepção sensível. E que tanto o raciocínio, que tanto a questão da razão, essa percepção racional, quanto a percepção sensível, elas se complementam. Elas estão no mesmo barco da coisa, mas elas são diferentes, tá? Ele explica assim que essa percepção racional é a base, a nossa base das coisas, e essa percepção sensível, para o Mirabai, ela é um traquejo, ela é o balanço, assim, que nos faz compreender as coisas. Pessoas que se dedicam fortemente, assim, na vida para viver as teorias, para viver não, né, para pesquisar as teorias dos grandes autores e não têm experiências reais, são pessoas afastadas da realidade, pessoas desconectadas da realidade, né? Não tiveram a percepção sensível desenvolvida. E aqui o autor está falando que não adianta para a gente aprender de fato sobre a beleza e viver sobre a beleza, não adianta ter só desenvolvida essa percepção racional. Nós precisamos tanto da percepção racional
quanto da percepção sensível. A percepção racional, ela é a base da coisa toda, e a percepção sensível é o traquejo que nos faz entender e apreciar melhor a beleza, tá? Vejam como isso é um pouco triste, assim, um pouco pesaroso, se for para analisar as teorias da ciência moderna, as teorias da educação na pós-modernidade, né? Paulo Freire, socioconstrutivismo, isso tudo é muito desgastante para o intelecto das pessoas. Se vocês voltarem alguns vídeos atrás e vão encontrar aquela videoaula aqui que se chama Educação da Memória Visual, vocês vão ver que o Horácio de Bobadran, que é o cara que propôs aquela metodologia de ensino das artes visuais, ele fala que se a gente não sabe uma forma melhor de ensinar as coisas, tem que ter muito cuidado, porque as formas erradas, elas podem prejudicar muito o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, a inteligência de uma pessoa. Agora, você imagina, lá naquele livro do John Taylor Gatto, lá, Emburrecimento Programado, pessoas que passam 10 anos, 12 anos dentro de uma sala de aula, aprendendo de forma errada. Como isso pesa na inteligência, como isso pesa no desenvolvimento racional, né? Então, é muito cruel pegar uma pessoa... E eu tô falando, assim, de mim, tô falando, né, da gente, da nossa geração aqui, que foi desgastado dentro de um socioconstrutivismo lá na escola por 10, 12 anos, e depois fazer uma reversão disso tudo, né? Então, isso é muito delicado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tá fundamentado aqui no livro, de acordo com o Miravalli, que a percepção sensível depende, primeiramente, do desenvolvimento da percepção racional. Então, aí vale, né, um cuidado com as metodologias de ensino, com as metodologias pedagógicas, com as formas de educação mesmo, a que uma pessoa é submetida, porque é isso que vai formar o racional. As pessoas precisam aprender também coisas mecânicas para se instalar na realidade. Para aprender, é uma coisa em conjunto. A pessoa que tem habilidades mecânicas, vamos dar exemplos aqui. As mulheres, assim, que é algo que cabe mais a nós. Administrar uma mesa, servir bem uma mesa, costurar, pintar alguma coisa, arrumar uma estante, ter harmonia na disposição de arrumar uma estante. Para os homens, talvez mexer com madeiras, com ferramentas mais pesadas, ou para ambas as pessoas, ambos os sexos, fazerem experiências mecânicas de aulas, assim, de ginástica, de aula de balé, de natação, de coisas que vão dar uma experiência, uma habilidade mecânica. Esportes, né? Treinar uma arte marcial, alguma coisa que dê uma habilidade mecânica. Todos nós precisamos disso. Isso é um desenvolvimento racional, de verdade. Não só ficar numa escola lá, com fetiche de teoria, de ler a Ilíada com 9 anos, sei lá, 10 anos, sei lá quanto, sem entender nada e não ter uma habilidade mecânica. Então, uma habilidade mecânica dá um desenvolvimento racional junto, obviamente, de um estudo teórico, e isso vai ajudar no desenvolvimento sensível. É uma unidade aqui. Ok, então até aqui nós entendemos a questão dos sentidos, que a beleza, a compreensão da beleza, ela é essa percepção de um prazer sensível. A beleza é algo que nos agrada aos nossos sentidos, que vai nos dar um deleite, uma sensação boa, né? Ao ver, ao contemplar aquilo. E entendemos a questão racional também presente na percepção sensível. A percepção racional, por isso é importante ler bons livros, ter habilidades mecânicas, treinar as coisas, né? Treinar esportes, essas coisas todas, para ter uma boa base de a percepção racional, para então conseguir desenvolver a percepção sensível, essa percepção dos sentidos. Mas aí a gente entra em outra questão, né, que o Miravalli vem puxar aqui junto com essa ligação, essa unidade dessa percepção racional com a percepção sensível, que é a questão das paixões. E aí, quando o autor ele vai puxar o tema das paixões, a gente entra num outro campo de compreensão da estética, que é a relação entre a experiência estética, que é essa experiência dos sentidos, essa experiência do prazer sensível, com a vida moral. Vejam quando eu falei ali antes que tudo ia se completar aqui como quebra-cabeças, é meio que automático, é meio que natural. Quando a gente pensa nessa questão do prazer sensível, do prazer sensorial, a gente deve pensar diretamente nos nossos impulsos e nas nossas paixões.
E aí que vai entrar uma compreensão do que são as nossas paixões para poder compreender a beleza. Poxa, eu tô dando voltas aqui. Vocês podem achar isso um pouco confuso, mas não é, isso é natural. O que é? Vamos assim nos perguntar, ler o primeiro capítulo, releiam o primeiro capítulo assistindo essa aula, voltem lá e leiam só o primeiro capítulo. O que é, pro Miravalli, pro autor do livro, o que são as paixões? Pro Miravalli, né, ele descreve as nossas paixões como impulsos, ímpetos, né? Então, coisas que a gente faz assim, sem pensar muito, né? A gente faz aquilo num impulso, assim. Ou seja, as nossas paixões, pro autor, são esses impulsos ou são sentimentos. E é como assim, se quando a gente visse algo, tivesse essa experiência dos sentidos, logo nós tivéssemos uma experiência também dos nossos sentimentos, das nossas paixões junto daquilo. Ou se nós gostamos muito, vamos supor, se a gente é apaixonado por um lugar, ou por uma pessoa, ou por uma comida, ou por uma flor, quando você vê aquilo, nossa, vamos pensar isso aqui, quando eu vejo orquídeas, arranjos de orquídeas, eu lembro diretamente da minha mãe. Então, eu tenho uma paixão pela flor e um sentimento que se desenvolve ali, afetivo pela lembrança da minha mãe. Mas quando você vê uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito, você olha para aquilo e a paixão te faz se aproximar daquele objeto, se aproximar daquela pessoa. Ou se você passou um medo muito grande, um abuso, um trauma, alguma coisa assim, também com uma pessoa, uma casa, um lugar, você vai ter um sentimento de afastamento daquilo. Você vai ter uma paixão dentro de você que vai fazer você se afastar daquilo por medo, por cuidado, por proteção, alguma coisa assim, para se autoproteger. Então as nossas paixões, elas vão fazer a gente agir de uma forma muito maluca, ou para chegar em algo, ou para se afastar de algo. É aí que precisamos de outras coisinhas junto dessa questão das paixões para educar os nossos sentidos. O autor, ele diz exatamente isso aqui, que as nossas paixões, elas nos motivam a agir de determinada maneira, né? E como é que, agora eu pergunto assim pra vocês, como é que as nossas paixões são ativadas dentro da gente? O que o autor responde aqui quando a gente se pergunta isso? Como, então, cuidar disso, né, dentro da gente, desses impulsos, para poder aproveitar melhor a beleza? O autor, ele fala, as nossas paixões, elas são ativadas pelas nossas percepções sensíveis. Então, se você ler aqui esse prefácio que eu escrevi aqui, bem curtinho, aqui no começo do livro, eu vou falar exatamente isso, que os nossos sentidos, eles são como rios que vão afluir no mar, que é a história da nossa alma, porque são por meio dos nossos sentidos que vão entrar as nossas paixões desordenadas ou as coisas que vão ordenar a nossa vida. Então é preciso ter um pouco de cuidado aí. E o Miravalli, ele dá o exemplo exatamente da definição correta que a doutrina da Igreja Católica fala do que são as nossas paixões. Vejam só, dentro da doutrina católica, então se você procurar no próprio site da Santa Sé, lá do Vaticano, as paixões vão ser descritas como apetites sensíveis. Lembra que eu falei ali antes que as coisas belas são aquilo que nos dá um prazer sensível? Portanto, a paixão, ela é um apetite sensível, mas que pode nos voltar tanto para a beleza quanto para um culto à feiura, né? E alguma coisa que faça uma desordem moral dentro da nossa vida. Vejam quanto cuidado a gente deve ter com a questão dos nossos sentidos. Então, por meio dos nossos sentidos entram as paixões, e as paixões são apetites sensíveis. Então, essas paixões, elas estão ligadas ao nosso apetite sensível. Elas também, segundo o autor, vão despontar num plano moral e num plano espiritual. Elas estão ligadas a algo que é material. Você não vai ter uma paixão desordenada sem ter tido uma experiência material com algo, né, com uma pessoa, com um lugar, alguma coisa assim, que vai ficar na sua memória e vai desencadear as suas paixões quando você revisitar aquilo, né, revisitar aquela memória, aquela lembrança, assim. E aí nós entramos, assim,
no comecinho dessa experiência, com aquela coisa do maravilhamento, né, que o Miravalli fala no livro todo, e o bispo que escreve o segundo prefácio também fala que a gente vive a experiência do maravilhamento, por exemplo, quando entra numa catedral bela, numa coisa bela assim, aí entra as nossas paixões vão nos ajudar com esse apetite sensível a ter essa experiência do maravilhamento, se ordenadas. Mas isso também pode ser algo desordenado. O autor ele vai dar vários exemplos dessa paixão, assim, do que a paixão pode fazer em nós ao apreciarmos alguma coisa. Por exemplo, se a gente está assistindo um filme e esse filme vai ter uma música, ou uma cena, ou um artista, uma situação que desencadeia uma memória afetiva de algo que nós já vivemos, vai causar dentro de nós uma paixão ali naquele momento. Ou quando a gente escuta uma música, ou vê uma obra de arte lá determinada, isso vai causar um ímpeto apaixonado dentro da gente. Mas nós precisamos dar um jeito de arrumar a estante que pode estar um pouco bagunçada, né, ao ter essas experiências apaixonadas. E é aí que o Miravalli cita a experiência da apreciação da beleza para ordenar as nossas paixões. Parece uma solução e tanto, né? Então, a gente volta a olhar para a compreensão da beleza nessa perspectiva transcendente que nos une à beleza unida ao bem e à verdade, que nos une ao verdadeiro belo, que é Deus e tudo mais. Essa visão da beleza aí, gente, não é a visão marxista, não é a visão materialista lá da faculdade de beleza, não. É essa visão de beleza ligada ao bem e à verdade que vai poder ordenar as nossas paixões. Parece uma solução bem linda, né? Aí, eu achei bonito também, vou ler aqui para vocês, uma citação que Miravalli faz da carta de São Paulo aos Filipenses. Ele diz, onde São Paulo diz assim que nós devemos pensar em tudo que é belo, é puro e é amável, porque tem em si as virtudes. Então, se nós pensarmos aqui, o Miravalli fala, né, nessas coisas, se nós contemplamos essas coisas que são belas, o próximo passo natural do nosso raciocínio vai ser querer viver as virtudes. Vejam a doçura disso que São Paulo escreve aos Filipenses. Nós devemos, leiam na Bíblia, quem tiver tempo e vontade de ler isso na carta de São Paulo aos Filipenses, no livro tá lá, aqui no livro tá exatamente qual capítulo que é. Vejam a doçura disso. São Paulo escreve a comunidade lá, né, dos Filipenses e explica isso, que nós devemos gastar o nosso tempo nas coisas que são belas, porque em si elas já têm as virtudes. Então, se a gente está gastando o nosso tempo para apreciar a beleza, para contemplar a beleza de uma forma calma, tranquila, para ordenar as nossas paixões, o próximo passo, o passo seguinte disso vai ser querer viver essas virtudes. Se eu estou contemplando algo que é belo, outro spoiler aqui, né? O último capítulo do livro fala de Maria toda pulcra, né? Toda bela. Então, se a gente gasta tempo aqui da nossa vida contemplando a Virgem Maria e tal, Tô um ano só estudando sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Logo eu vou querer reproduzir as coisas que ela fez. Eu vou querer viver essas virtudes. Isso tem uma doçura nisso tudo. Então, não é muito assim só de olhar a beleza, contemplar a beleza e deixar ela lá isolada. Não. Ao contemplar a verdadeira beleza, nós vamos querer viver as condições que essa beleza tem, que são as virtudes. E aí a gente entende por quê, né? O Miravalli explica por quê que a beleza nos faz querer buscar coisas mais elevadas. E, por favor, não sejam aquelas pessoas que se tornam caricaturas disso o tempo todo, cobrando as pessoas, seja bonito, vamos fazer tudo belo, belo, belas, artes belo, não sei o que, não. Não vá por esse caminho, mas tente sim olhar isso de uma forma realista, de uma forma lógica, né? A compreensão da beleza, a vivência da beleza é algo introspectivo primeiro, é algo do interior, e vai de dentro para fora, né? Um caminho assim. Fora disso, se você quer fazer a fachada primeiro para depois, a base vai ser caricato e uma hora vai dar muito ruim, não vai se sustentar. Então, vamos entender assim, essa contemplação da beleza, essa busca da beleza acalma as nossas paixões desordenadas e nos faz querer viver as virtudes, porque nos faz buscar algo superior, algo mais elevado. Aí a gente entra no item 2, como eu disse, até agora foi todo o item 1 do capítulo 1, que era essa compreensão da relação entre a beleza e os nossos sentidos. Então, essa questão das paixões tá tudo ligado ainda à questão dos nossos sentidos.
né, da contemplação da beleza, por nossos sentidos. Agora a gente entra entendendo bem essa relação das paixões e da importância de educarmos sempre os nossos sentidos. A gente vai entrar no segundo item do capítulo, onde nós vamos ter uma explicação breve e muito profícua, né, muito aproveitosa do Miravalli sobre duas virtudes, a virtude da temperança e a virtude da fortaleza. Então, o Miravalli ele é muito claro para explicar isso, que ele diz assim, que como a beleza ela está ligada às nossas paixões, nós precisamos fundamentalmente da temperança e da fortaleza para viver a beleza, senão vai dar ruim. Então, quando a gente fala de belezas que seduzem, de belezas que atrapalham, de belezas que não são boas para o desenvolvimento da nossa vida, é porque a pessoa que está atrelada àquela beleza, está ligada, está apaixonada por aquela beleza, está dissociada da virtude da temperança e da virtude da fortaleza. E eu vou explicar de uma forma aqui bem clara porque, com as próprias palavras do autor. Por que nós precisamos? Né? Anotem isso, pausem o vídeo. Tenho isso assim, olha, muito na manga, assim, para ter como argumento de poder debater e falar sobre essa beleza. Por que nós precisamos da temperança para aprender sobre a beleza? É porque a temperança vai nos ajudar a resistir às nossas paixões desordenadas. Forte isso, né? Então, o que é a temperança? Eu lembro que eu assisti presencialmente lá no Rio de Janeiro uma aula, uns 3 anos atrás, do querido professor Sidney Silveira, que falava exatamente dessa questão das virtudes. E ele explicava que a temperança é o que dá, né, é o que dá o oposto daquilo que a gente tá precisando ali naquele momento. Quer dizer, com o oposto daquilo que a gente está vivendo naquele momento, nós podemos alcançar a temperança. Mais ou menos assim. Vamos imaginar que você esteja tratando de alguém que seja viciado em pornografia. Qual que é o contrário disso? Qual que é a virtude disso? Né? É ver coisas dentro da pureza. Então, ler livros, assistir filmes, conversar com pessoas que falem naturalmente da pureza, a vida dos santos, famílias virtuosas, né? Famílias que são abertas à vida, tudo mais. Então, ter contato com esse rol de possibilidades é o contrário de uma pessoa que é viciada em pornografia. Isso dá a temperança, né? Isso vai fazer com que a pessoa consiga apagar as referências ali de antes e consiga equilibrar uma outra realidade, né? Isso vai colocar ali. Então, a temperança é encontrada ali no contraposto de alguma coisa que anule essas referências ruins de até então. Então, sem a temperança, ninguém aprende a beleza, porque aí vira, sabe o quê? Vira aquele festival de cirurgia plástica, por exemplo, onde as pessoas, eu ia falar as mulheres, mas é que tem muito homem, né, meio homem, meio mulher, que fica insistindo muito na beleza, assim, né, eu sou homem lindo, né, eu sou uma coisa linda. Então essas pessoas aí são pessoas que estão deslocadas da realidade, né, não tem temperança, porque insistem numa beleza que é física, talvez só naquela, não que eu não tô dizendo que as pessoas não precisem ser bonitas, é bom que as pessoas sejam bonitas, mas se não tem a temperança, a pessoa vai fazer 200 mil dietas, 200 mil treinos, 200 mil cirurgias plásticas e nunca vai estar bom. Esse é um exemplo bem prático da questão da temperança. Então nós precisamos da temperança para viver a verdadeira beleza. Porque a temperança, de acordo com o Miravalli, ela nos ajuda a resistir às nossas paixões desordenadas. E por que nós precisamos da fortaleza? O Miravalli explica que a fortaleza nos capacita a buscar e a alcançar as coisas mais difíceis. E aí a gente entende o quê? Eu volto a falar para fechar aqui esse elemento 2 do capítulo, da beleza que nós estamos estudando e aprendendo aqui, unida ao bem e à verdade. O bem e a verdade são coisas mais elevadas, portanto, são coisas mais difíceis de alcançar. É muito mais fácil, gente, viver na maldade do que fazer as coisas boas. A gente sabe disso. O bem ele tem um preço muito alto, né, para a nossa vida, né? Escolher a opção correta tem uma consequência, um peso muito grande na nossa vida. Então, só vive o bem e a verdade quem é forte. Quem é fraco é mentiroso, porque é muito mais fácil viver mentindo, denegrindo os outros, ser uma pessoa que seja difícil de conviver. É muito mais fácil viver isso, né? Viver na maldade do que no bem, na verdade. Então, para que a gente alcance essas condições
da beleza, do bem e da verdade, nós precisamos da virtude, da fortaleza. Nós precisamos ser fortes mesmo para alcançar as coisas mais elevadas, porque elas estão num topo mais alto, elas estão acima. Então só alcança as virtudes quem é forte. E é preciso pedir para Deus, né, exercitar a virtude da fortaleza. Então tá aí. Temperança e fortaleza são pontos de partida para educar os nossos sentidos. Eu quero ler aqui o que o autor ele diz sobre isso, está na página 32. Olha que bonito. Novamente, a beleza irá inflamar as nossas paixões, mas para que isso aconteça, as nossas paixões precisam ser cultivadas e ordenadas. Só a fortaleza e a temperança podem assegurar a tal harmonia em nossas almas. Na página 32, aqui no capítulo 1 do livro. Então, só a temperança e a fortaleza é que podem assegurar a harmonia nas nossas almas, diante das nossas paixões, diante da nossa percepção sensível. E agora, eu vou entrar num raciocínio bem prático aqui, que é esse terceiro e último ponto, que é a beleza de uma vida virtuosa, o terceiro elemento do capítulo 1. O Miravalli vai falar praticamente isso aqui. Primeiro, a beleza motiva a virtude. Essa beleza ligada ao bem e à verdade, ela nos motiva a uma vida virtuosa. A beleza verdadeira requer a virtude. Uma beleza sem o bem e a verdade não é uma beleza verdadeira. É uma beleza unicamente material. Não é a beleza a qual nós nos debruçamos aqui para estudar. E a virtude é bela. 3 coisas aí. Então, primeiro, a beleza motiva a virtude. A beleza verdadeira requer a virtude. Sem o bem e a verdade não tem a beleza. Ela é inválida, é uma beleza falsa. E a virtude em si é bela. Então, as virtudes, de acordo com o Miravalli, elas são indissociáveis da beleza. É como se olhasse para a virtude e visse a beleza, ou olhasse para a beleza e visse as virtudes. Então, elas são 2 faces de uma mesma moeda. Então, os constituintes da beleza, eles exigem que os seus seguidores, eles vivam uma vida de virtudes. Então, não tem como buscar a beleza e bem a verdade sem praticar o bem e a verdade, né? Não tem como. Eu acho que vale a pena também falar que o Miravalli, ele encerra o capítulo, assim, com uma intenção muito forte, né, de ligar, deixar claro para o leitor que existe uma ligação, assim, muito forte, muito frutuosa entre a beleza, o bem e a verdade e a vida moral. Todo esse capítulo aqui, onde ele fala das paixões, que são, naturalmente, nós temos as paixões desordenadas, que nós precisamos da compreensão da beleza, da contemplação da beleza para ordenar as nossas paixões. Nós precisamos das virtudes, da fortaleza, da temperança. Ele, com todo esse jogo dele aí, ele tá deixando claro no primeiro capítulo que existe uma relação entre a beleza e a moral. Então, o campo da moral, né? Nós não podemos dissociar uma vida bela, né, da busca da beleza, de uma vida de virtudes. Então, pro autor, existe, e é muito claro para ver aqui no primeiro capítulo, uma relação muito forte entre a moral e a estética, né? A aparência das coisas, né, no sentido profundo aqui de buscar a beleza, o bem, a verdade e a vida moral. Eu vi, assim, na minha vida, poucas pessoas, sabe, que se alegram com o mal, né? Graças a Deus, né, até hoje eu conheci poucas pessoas na minha vida que tiveram prazer em dizer que eram pessoas más, né? Dizer assim, Vivi, eu sou terrível, você não me conhece, eu sou terrível. A pessoa se sente prazer em mentir no trabalho, na família, nas coisas. Eu conheci poucas pessoas assim, mas essas pessoas que se alegram com o mal, que eu conheci na prática, são pessoas que não vivem uma vida de virtudes, não vivem uma vida moralmente bela. É como se a história pessoal, familiar, profissional estivesse cheia de janelinhas assim que não pudessem ser abertas, sabe? Que não pudessem ser vistas, porque não tem virtudes. Então é muito claro, e acho que na vida de vocês aí também fica fácil fazer um exame de consciência de si mesmo, ou das experiências que já passaram, e também vale ler a biografia de algum santo, que foi uma pessoa que viveu na verdade, que viveu na beleza, que agradou a Deus, mesmo que seja uma beleza áspera, como ter que viver o martírio, ou alguma experiência assim, mas vale fazer uma análise assim, porque faz muito sentido puxar para a nossa realidade, entender a nossa realidade. Isso que o autor quis dizer no primeiro capítulo, da relação entre a busca pela verdadeira beleza, a ordem nas nossas paixões e a vida moral. Então, uma pessoa que
que não vive no bem, na verdade, não é uma pessoa virtuosa. Isso é muito triste, assim, existem pessoas assim. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, que é uma pessoa que se alegra com o mal, que é uma pessoa que não tem virtudes, ela não tem uma vida bela, né? É bem... Eu não tô falando uma vida bela, assim, de progresso, né? Porque existem muitas pessoas muito ricas que não vivem na beleza, que não vivem na verdade, né? Mas, assim, a pessoa pode ter muitas coisas materiais, mas não viver bem. Essa é uma pessoa bem perturbada. Então, isso é bem triste de entender e de puxar para nossa realidade para entender o que o autor quis dizer com essa ligação entre a beleza e a vida moral e a vida de virtudes. Então, uma pessoa que busca a beleza, ela é uma pessoa virtuosa e é uma pessoa que ordena bem as suas paixões, né? Que vive, de fato, uma vida virtuosa. Então, isso desponta no campo da moral, a compreensão da beleza, a ordem das nossas paixões, o desenvolvimento dos nossos sentidos, voltados para a beleza, para o bem e para a verdade, nos ajudam a viver uma vida virtuosa, né? Uma vida moralmente bela. Tá aí, então, um pouquinho desse... Nossa, um pouquinho não, a gente tem 45 minutos aqui, que eu tô falando sobre o primeiro capítulo do livro do Mirabai, Beleza, o que é e por que importa. Assistam o primeiro a primeira aula, que é a aula introdutória, essa aula do primeiro capítulo agora, e acompanhem as próximas. Tenham argumentos para poder defender a beleza, o bem e a verdade e aplicar isso na realidade, na vocação de vocês. Me escreva aqui nos comentários o que esse vídeo te ajudou, ou alguma situação em que você já testou alguma coisa aí das suas paixões, da sua percepção sensível. Escreva aqui, partilhe com a gente, vamos criar uma comunidade em torno do conteúdo aqui do livro, tá bem? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.